Bom dia a todos, este é o programa Amigos da Cidade e nós, todas as manhãs, temos nos reunido para participarmos juntos daquilo que acontece, tanto no país, como no estado, como no município, como na nossa vida, como no nosso pessoal. A mensagem é essa, é que possamos nos encontrar, primeiro conosco mesmo, depois com o nosso próximo e depois com aquilo que nós somos representantes. O que nós estamos representando? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? O projeto, o programa Amigos da Cidade, tem esse grande interesse de ser a voz do cidadão. O cidadão que faz a diferença. E você que me assiste toda manhã, eu acredito, eu tenho certeza absoluta que você tem feito a diferença na sua vida, na sua casa, no seu bairro, no seu espaço. Esse é o nosso projeto, Projeto Amigos da Cidade. Convide alguém perto de você para se tornar esse amigo da cidade, o amigo transformador, o amigo que faz a grande diferença. Hoje eu peguei aqui dentro do nosso calendário, o calendário dos Amigos da Cidade, e um dos versículos que nós temos no nosso calendário, se porventura você não tem um calendário, você pode até pedir um que nós vamos lhe dar, tá? Mas está em Deuteronômio capítulo 16 e 19, eu acho muito oportuno para o momento. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. O livro de Deuteronômio é o livro das leis. O livro de Deuteronômio é o livro da recapitulação das leis que Deus deu para o povo. O livro de Deuteronômio é o livro do censo. É o livro que, começa a se entender quantas pessoas realmente fazem parte do povo de Israel, quantas famílias saíram do exílio e estão agora em rumo à Terra Prometida para estar entrando na Terra Prometida. Então, as famílias são conhecidas. Esse é o livro de Deuteronômio. É uma recapitulação, é uma reorganização e é o livro que Deus traz o reforço das leis para os homens. Nós temos nessa manhã, com muita alegria, é um programa que está sendo gravado e eu agradeço muito a oportunidade que Deus está nos dando para que esse programa aconteça, para nós como amigos da cidade. É com grande prazer, com alegria que nós recebemos e estamos aqui com o deputado federal, nosso querido Rubens Bueno, né? Da terra, da cidade, do espaço, e que tem nos feito assim tanto bem em saber que está ocupando o espaço que está ocupando hoje. Bom dia. Bom dia, pastor Jurema, bom dia, família de Campo Mourão. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, não só conversar sobre a atualidade, mas também saber do esforço que faz em ter um programa desse Amigos da Cidade, que procura não só interagir, mas criar momentos novos, que faça com que o ser humano possa evoluir sempre na presença de Deus. Na presença de Deus. E como é importante, né? Eu penso que nessa caminhada, na sua caminhada, o senhor é um homem experiente. Está passando já pela segunda vez de um fato que marca o país. Então, dentro dessa caminhada que o senhor tem, o nível de pessoas que o senhor conhece em todas as áreas é muito riquíssimo. E, de repente, depara-se com coisas que o senhor pode dizer, olha, precisamos de Deus nessa causa? Sem dúvida. Até porque a tensão é muito grande, né? E você tensionado pode até em determinado momento se perder, dada a gravidade da situação. Nós vivemos em 1992 o episódio do Collor de Mello. Eu estava em Brasília representando Campo Mourão, a região, num primeiro mandato de deputado federal, eleito em 1990. E lá, no dia 29 de setembro, nós estávamos ali tomando uma decisão de afastar o presidente da República, porque ele não estava condizendo com o cargo que ele estava exercendo, né? Não só do ponto de vista das denúncias contra ele, mas também de um governo que não tinha o mínimo apelo do conteúdo de políticas públicas que atendam a população. Então aconteceu lá, 29 de setembro de 92. Em seguida, 4 dias depois, eu fui eleito prefeito de Campo Mourão, né? E aí veio o Campo Mourão, aqueles 4 anos da gestão, junto com o Tauílio Tezelli. Depois o Tauílio foi prefeito 2 vezes, que aí já tinha reeleição. Então cumprimos com o papel naquele momento. Depois voltamos a disputar o governo do Estado, em 2002, né? Um período em que nós precisamos firmar, né? Consolidar o nosso partido, o PPS no Paraná. Fizemos um trabalho em todo o Estado. Depois recandidatamos também em 2006,
aí mais uma vez para que o partido tivesse uma presença na eleição majoritária de governador. E aí chegou 2010, eu disputei a eleição para deputado federal e fui reeleito em 2014. Mas antes de 92, já no mandato de deputado federal e prefeito de Camorão, eu tinha sido eleito 2 vezes deputado estadual. Não sem antes ter sido candidato a prefeito de Piabiru, em 1976, quando, na minha primeira disputa eleitoral, eu fui o candidato mais votado pelo MDB em Piabiru. Mesmo sendo mais votado, eu perdi as eleições. Porque à época eram 2 partidos, vivíamos o sistema bipartidário. Era Arena e MDB. Eu fui mais votado, mas a soma dos 2 candidatos da Arena nos levou à eleição naquela ocasião. E se tornou prefeito Jorge da Silva Pinto. Então, essa é a nossa trajetória política que faz chegar agora exatamente nesse episódio, concluído no último dia 17, mais um episódio histórico, né, no Brasil, onde eu pude viver, presenciar, acompanhar e tomar a decisão pelo impedimento e agora o afastamento da Presidente da República. Olhando toda essa trajetória e olhando o que aconteceu lá no passado, hoje a nossa realidade é pior do que estávamos vivendo na época do Collor? Sim, é pior porque é muito mais complexo. Né? Na época nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos uma economia tão complexa como temos hoje, nós não tínhamos tantos desmandos como temos hoje, não tinha corrupção tão entranhada no governo federal como temos hoje, não tinha tanta máquina de propaganda como temos hoje, máquina de propaganda do governo, que custa milhões, né, a cada momento. Enfim, é muito mais grave a situação hoje do que lá em 1992. Existem coisas que são ilegais e imorais. E, de repente, nós acabamos sentindo que as coisas ficam interligadas, né? Imorais e ilegais. Isso nos assusta, porque nós aqui, na pontinha, vamos dizer, do Brasil, né? Sentimos o reflexo de tudo isso com muita intensidade, e eu tenho usado uma palavra que não me agrada, mas eu acabo tendo que usá-la como uma violência. É assim que nós nos sentimos, essa violência, estamos sendo violentados de uma forma ou de outra. O senhor está lá dentro, o senhor está muito próximo, eu digo que não está junto porque não está junto, mas está próximo, no mesmo espaço físico, com as pessoas que estão convivendo com tudo isso muito de perto. E é assim que se enxerga também. Dá para se assustar, mesmo sendo um parlamentar e vendo as coisas mais de perto, tanto quanto nós nos assustamos? Sem dúvida. E a população, de perto você acompanha, se indigna. Né? E as pessoas distantes também começam a perceber. Se você for lembrar, lá em 2013, nós tivemos milhares de pessoas nas ruas, né, cobrando mudanças. E aquilo foi a gota d'água com o aumento da tarifa do ônibus em São Paulo. Né? Quando aumentou a tarifa do ônibus em São Paulo, o povo foi para a rua e a indignação era com relação à corrupção, com o aumento de tarifas, com a situação da educação, né, da qualidade, da saúde pública. Então, era uma demanda tão grande, era um elenco tão grande de reivindicação, que levou o movimento a se perder porque não tinha um foco. Não é? Isso em 2013. A Presidente da República deu resposta de discurso, mas na prática nada aconteceu. Não é? Então vem logo em seguida, 2014, vem todo aquele debate sobre a eleição e ela reiteradamente mentiu ao povo brasileiro. Isso é gravíssimo, né? Imaginar que alguém quer chegar a ser Presidente da República mentindo. Ela disse que não aumentaria os juros, aumentou. Ela disse que não teria inflação, veio a inflação. Ela disse que não teria desemprego, veio o desemprego. Ela disse que não teria problema com as empresas quebrando. Ela disse que não aumentaria o déficit público, aumentou consideravelmente. Enfim, tudo o que ela falou durante a campanha de 2014 não era verdade. E nós, na oposição, dizíamos que não era verdade. Porque nós conhecíamos os dados aí, vivendo dentro, porque eu era deputado federal. Nós tínhamos os dados, as informações que não era verdade. Tentamos mostrar isso à população. Não conseguimos, porque a máquina de propaganda do governo era tão grande, tão intensa, que levou o João Santana, o marketólogo, né, o homem do marketing da campanha de Dilma Rousseff,
a levar 80 milhões de reais durante a campanha de 2014 com o pagamento pelo seu trabalho. Ora, se numa campanha um candidato gasta 80 milhões de reais para o seu departamento de marketing, é porque tem muito dinheiro que está sendo desviado, porque não existe isso. E eu estou dizendo 80 milhões porque está na prestação de contas da presidente Dilma no Tribunal Superior Eleitoral. Foi quanto ela pagou para o João Santana. Isto do que oficialmente se conhece. Agora se sabe que ela recebeu dinheiro lá no exterior, se sabe que ela recebeu dinheiro de propina de outras empresas que não foram contabilizadas para a campanha. Então, esta indignação só tomou conta da população depois da eleição, no segundo turno, em outubro de 2014. No segundo dia, quando ela ganhou a eleição, ela aumentou os juros, na semana seguinte aumentou os combustíveis, na outra semana aumentou a energia. Tudo que ela disse que não faria, fez logo depois da eleição. Ou seja, foi um grande estelionato eleitoral. A partir daí, a sua credibilidade foi caindo. Ora, como é que eu elegi a presidente da República e ela mentiu daquele jeito e me enganou? Foi isso que ficou. Então, a partir da posse dela em 2015, vem caindo, chegando a quase 90% de desaprovação da população brasileira. Pelo menos mais de 80% de desaprovação da população brasileira. Então, é um governo completamente desacreditado já no seu começo. Ora, se um governo, no seu começo, começa desacreditado, sem credibilidade nenhuma, é evidente que vai ter percalços logo em seguida. E não foi outra. Se nós estamos falando de campanha de estelionato eleitoral, nós temos que falar do que vem acontecendo dentro do governo, nos arredores do governo. Nunca houve tanta corrupção na história do Brasil como vem acontecendo agora. E tem um fato que chama a atenção, que é o mensalão, no governo Lula, onde o mensalão foi comprovado que dinheiro desviado de propina, dinheiro que poderia estar para a saúde, para o medicamento de um doente, que poderia estar para melhorar uma escola, que poderia estar melhorando a vida da população, esse dinheiro era desviado para pagar deputado mensalmente para votar a favor do governo. Esse foi o mensalão. Foi processado, o Procurador-Geral da República disse naquela ocasião, né, que o PT era uma organização criminosa que chegou ao poder e lá quer se manter indefinidamente. Nesta denúncia, escrito e assinado isso pelo Procurador-Geral da República, o Supremo aceitou, processou e condenou. Condenou os principais dirigentes do partido do governo. E ao final nós vimos um grande exemplo de como é bom a democracia ter instituições fortes. Isso que é a base da democracia. Isso que fortalece a democracia. Porque todos são iguais perante a lei. Não é? Resultado disto, vencido o mensalão, processados, condenados, presos, aí vem o Petrolão, vem a Operação Lava Jato. Tudo de novo, só que muito mais sofisticado do que foi lá no mensalão. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo e que lá dentro a gente vê, enxerga e transmite isso à população, seja no seu programa, seja no programa da Osana, seja no programa do Alderi, seja no programa do Ricardo Borges, onde puder, a gente está exatamente falando isso. E você conhece e sabe do nosso trabalho. Nós prestamos contas todos os anos. Início de ano vamos prestar contas dos nossos atos. Levamos um livreto documentando o que fizemos, que é a forma de dizer, olha, aqui está escrito aquilo que nós fizemos no ano passado para que você fiscalize, que você acompanhe. Então, finalizando, nós temos que ter no Brasil dois momentos fortes. Primeiro é saber que o sistema de governo, que o sistema político brasileiro não funciona. Não funciona mais, venceu, está superado. Sistema de governo, sistema eleitoral, sistema partidário, enfim, todo um conjunto desta obra do mundo político precisa ser modernizado. E no outro campo, nós precisamos fazer a revolução pela educação. A educação é que vai dar um novo norte para o país. Vai uma geração, mas nós temos que dar o primeiro passo. Então, mudar o sistema político e temos a revolução pela educação. Educação é a base, né? É a base de tudo. Né? A base para melhorar os quadros políticos, a base para melhorar a decisão do eleitor, a compreensão da fiscalização no dia a dia, que é a cidadania, que é o teu programa, ter essa compreensão da cobrança daqueles que têm mandato. Enfim, é tão importante que é um patrimônio que é adquirido e não se perde. Não vai perder a casa, você pode perder a casa, pode perder o carro, pode perder uma propriedade, mas o conhecimento você não perde. Isso só é dado pela educação.
E é um princípio assim de Cristo, né? Jesus nos ensina isso, que nós devemos sempre estar buscando o conhecimento, né? Que é uma estabilidade emocional, física, financeira, é uma estrutura para cada cidadão, para cada pessoa. É realmente o conhecimento, conhecer a verdade, conhecer a palavra, conhecer o que acontece. Ouvindo, né, nós já ouvimos isso em todo o noticiário, nós temos participado, nós temos acompanhado a sua pessoa. Então, e claro que agora estamos aqui bem mais perto. O que eu pergunto é como isso reflete nas eleições municipais. Isso reflete nas eleições municipais, nesse quadro todo que nós vamos ter nesse ano, né, nessa caminhada, de alguma forma? Ah, sem dúvida. Porque sempre é bom dizer o seguinte, a história do mundo mostra que das graves crises, os grandes descobrimentos, as grandes mudanças. Assim foi com as guerras, né? Descobrimento do mundo. Então, você vai ver acompanhando a história e vai vendo. Então, se nós estamos vendo uma grave crise nesse momento, novos descobrimentos. E ele vem pela reação das pessoas. Neste ano, a reação das pessoas vai se dar, não é, na eleição municipal. Então nós teremos uma eleição municipal em que aqueles que estão no poder e chegaram a este ponto, com a gravidade política, moral que o Brasil foi colocado, é evidente que o reflexo será no voto na eleição municipal. Como foi o reflexo na minha eleição em 92, para a Prefeitura de Curitiba. Foi exatamente, perdão, de Campo Mourão. Curitiba foi 2004. Foi exatamente em 92. Por que isto? Porque em 92 nós tínhamos aqui uma eleição e aquele episódio do Collor de Mello foi decisivo para influenciar a eleição de Campo Mourão e tantas outras pelo Brasil afora. Estamos convidando o senhor para ser candidato a prefeito de Campo Mourão. Meu tempo já passou, tem novas lideranças. Com certeza, nós sabemos que o senhor é muito importante onde está, né? Na verdade. Mas a experiência de ser prefeito em Campo Mourão e de ter aceitado aquele desafio no momento, naquela época, qual foi essa experiência? Como marcou na sua vida? Olha, pastora, é interessante, né? Naquela época, Campo Mourão só tinha um deputado federal, que por acaso era eu naquele momento. Não tínhamos deputado estadual. Não é? E aí, quando veio a cobrança para disputar a eleição de prefeitura, eu fiz esse argumento. Eu disse, olha, nós temos um deputado federal na região, não temos deputado estadual, e com a minha eleição nós vamos perder essa representação. Então temos que buscar outros nomes, nós não podemos ficar trabalhando em torno de um nome só. Temos que ter vários nomes, várias lideranças que se dispõem, né, a estudar a cidade, a pesquisar a cidade. E eu usei um argumento até na época interessante. Eu dizia que para ser prefeito da cidade, precisava ter raízes na cidade. Ter negócios na cidade, ter, enfim, uma atividade. E eu não tinha. Eu não era o perfil naquele momento. Eu defendendo a tese de que teria que ter um outro nome. Enfim, a cobrança foi aumentando. Nós tivemos aqui em março de 92 a presença do então senador Fernando Henrique Cardoso, que veio a Campo Mourão instalar a escola de formação política que nós criamos na época. Né? Veio fazer um debate na faculdade, veio instalar a escola, enfim, foi um momento muito rico a presença dele. E no carro indo para o aeroporto, eu não me lembro se era o Getulinho, o Tauílo, enfim, juntos, nós fomos para o aeroporto e a cobrança para o senador, não, nós precisamos que o Rubens seja candidato a prefeito de Campo Mourão. E o então senador Fernando Henrique disse, não, o Rubens hoje faz parte de um projeto nacional que nós temos. E esse projeto nacional é para 94. Então nós não podemos de forma alguma abrir mão do Rubens Bueno lá em Brasília, que eu era vice-líder do Serra, que à época era deputado federal. Terminou a conversa, nós fomos para Londrina, que com ele nós tínhamos um compromisso em Londrina e depois voltamos a Brasília. E a conversa não diminuiu, aumentou, né? Na medida que eu argumentava de um lado, havia pressão do outro. Até que eu falei, então vamos fazer o seguinte, já que vocês não estão ouvindo meus argumentos, vamos fazer o seguinte, vamos convocar a região, que eu tenho um mandato, e cujos líderes da região vão ajudar a debater e decidir. E essa é a forma mais democrática. Né? E aí convocamos a região, fui até aqui na Associação dos Servidores da Prefeitura, ali no aeroporto. Aí convidamos a região toda, e mais de 200 lideranças vieram, para debater esse tema e para decidir sobre ele. Então foi colocado, aí até o prefeito de então, Valdir D'Alessio, de Ubiratã, colocou a presença aqui da campanha municipal em Campo Mourão, da importância, etc. Aí vários falaram. E aí o Valdir D'Alessio encerrou dizendo, eu quero dizer a todos que
que nós precisamos de deputado federal em Brasília, mas nós precisamos reorganizar politicamente a região. E precisa começar por Campo Mourão com o Rubens Bueno prefeito. Fechou. Fechou. Aí algo que o senhor não esperava que ia ouvir, mas ouviu. Ouvi, mas aí eu ouvi até com argumentos de que esta reorganização política, começar de Campo Mourão, por ser a principal cidade, por ser a capital regional, por ter aqui todos os órgãos de poder, enfim, tudo isso levou então a pensar. E devo dizer, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi assim que eu acabei me apaixonando muito mais ainda por Campo Mourão. E ele foi muito sábio, né, nessa palavra, com certeza. Quando nós pensamos assim em Campo Mourão, em municípios, eu entendo que hoje, na sua posição, o senhor olha Campo Mourão, eu vou colocar dessa forma, né? Palavras minhas, né? É sua paixão, Sim, dos claro. municípios. Mas o senhor, né, na ocupação que tem, o senhor olha todos os municípios e a importância de cada município que forma o seu estado e que forma a nação, que forma o país, né? E olhando para tudo isso, a gente pensa, né, como é importante um município bem organizado, bem estruturado, e como é importante um movimento político dentro de um município, um movimento saudável. A política tem um lado muito bonito. Ela foi colocada por um meio que nós ainda não entendemos como começou, mas que começou, dizendo a política não presta, não se envolvam nisso, isso não é bom, e assim por diante. Mas me lembro na época sobre a escola, né, que o senhor trouxe, que nós participamos e que nós aprendemos e nos apaixonamos na época pela política. Dissemos, puxa, como é bonita a política, quando ela é bem feita, bem organizada, bem estruturada. Essa história não pode se perder. Ela precisa que tenha continuidade. E essa continuidade precisa agora estar conosco, nós que estamos aqui, né, as pessoas que estão aqui. Quando se fala em partido, alguém diz, são muitos partidos, deveria haver menos partidos. Mas os partidos são importantes. Claro. Eles é que fazem com que as coisas venham a acontecer, o debate de ideias, e, enfim. Pessoas boas e não boas vão estar em todos os lugares, infelizmente, né? Isso também acontece em todos os segmentos. Mas voltando ao assunto do município, a importância de um município viver de forma saudável a sua política. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu me lembro, a paixão se dá por quem foi prefeito de uma cidade. Eu, quando falo no meu voto lá em Brasília, de Campo Mourão, eu falo porque é a gratidão que é externada por aquilo que representa para a minha história e para a minha vida. Né? Você se apaixona por uma cidade por ser o prefeito da cidade. Dificilmente você se apaixona pela cidade por ser deputado, porque deputado representa uma região, representa o Estado, está lá votando pelo país, pela população brasileira, enfim. Então é algo um pouco mais distante. O presente, o que cola, o que enraiza é a eleição de prefeito. A identidade fica muito mais forte, né? Então, eu me identifico com o Campo Mourão por isso, por causa desse momento de prefeitura, com uma equipe espetacular. Né? Uma equipe que me orgulhou muito, me orgulha muito. Tanto é que tivemos recentemente um evento aqui de 20 anos depois, gente que veio de vários pontos do país para prestigiar e participar. Aqueles que fizeram parte da equipe naquela época. Então, fico muito feliz de poder estar aí. A questão local é onde fala mais de perto. Né? Quando você fala qualidade da política no local, é porque o poder local é onde as pessoas moram, né? Onde as pessoas vivem. Ninguém vive no Estado, né? Porque são ficções jurídicas, territoriais, regionais, mas o lugar que a gente mora é na cidade, é no município. Então, por isso, essa identidade tem que ser muito forte para fazer a política saudável, mostrar que é possível fazer programas, discutir ideias, fazer leis importantes, né? E sempre avançar mudando a realidade da cidade. Essa é a contribuição que a equipe, na época, deu. Depois o Tauílo continuou com muito mais vigor, com muito mais presença. E tudo isso é parte do orgulho de uma equipe que, aí há mais de 30 anos, está trabalhando e lutando pela boa política. Olhando para os nossos jovens, pela juventude e para a juventude. Né? E quando eu digo a juventude, eu pego desde a adolescência, desde os seus 13 anos para frente. O que nós precisamos fazer para formar neles esse desejo de ser um cidadão político? Pois olha, um dia desse eu estava vendo um programa
E eu não sei, acho que foi no Roda Viva. É no Roda Viva que eu, quando eu posso, eu assisto às segundas-feiras. E estava lá Denise Fraga, que é uma atriz famosa, querida, né? E ela, no final, no meio da entrevista, ela disse, olha, o que te aconteceu de bom, alguma coisa assim? Falou, me aconteceu coisa boa. Eu não me lembro se era o filho ou o sobrinho dela. Ele disse, uma coisa boa, um sobrinho, ou meu filho, me disse essa semana que ele quer ser político. Ela disse, eu fiquei tão feliz que o Brasil precisa tanto disso. Não é? E por várias razões. A principal delas é que o único caminho para você mudar e avançar é pela política. Então, seja pessoas boas, preparadas, né, pode ajudar a mudar o seu lugar, o seu estado, o seu país e fazer da política aquele jeito respeitoso de se tratar. Né? E precisamos muito disso. O Brasil vive de crise em crise por falta de qualidade na política, de quadros, né, que ajude a mudar, a pensar, seja o meio ambiente, seja a segurança pública, seja, enfim, o que tiver que pensar, né? Mas ajudar a pensar um país muito mais consistente, olhando para o futuro sempre, o que é que nós vamos avançar, onde é que nós vamos evoluir, como é que nós podemos contribuir para esse momento, e não fazer da política de forma equivocada. Eu sempre digo e repito aqui, né, que a política é uma coisa tão simples, de uma regrinha. Se a gente votar bem, a gente ganha. Se a gente votar mal, a gente perde. É que às vezes acontece a maioria pensar de uma forma, a minoria pensar de outra. Né? Não, e tem mais, pastora. Quando a gente elege alguém por 4 anos, e esses 4 anos forem bons, vão durar por muito tempo. Muito tempo. Vai ficar aquilo para o resto da história. Agora, quando a gente erra por 4 anos, estes erros de 4 anos vão perdurar por muito tempo para consertar aquilo que errou. Muito, muito sério isso, né? Muito sério. Quer dizer, Estamos vivendo agora no Brasil, agora, nesse momento. 4 anos que estão dando certo vai nos trazer muitas alegrias durante muitos e muitos anos, né? É uma continuação. Isso. Contrário, seria o contrário. Eu pensava também no fato de que nós estamos aí prestes às eleições municipais, sabemos como funcionam as eleições e, claro, sempre alguém vai ganhar e alguém vai perder, né? Faz parte. Mas, quando se ganha uma eleição, precisa se desvestir um pouquinho da questão partidária do seu partido e olhar no todo, ou tem que continuar com essa mesma roupagem e olhar só numa linha? Na verdade, o mundo muda. Né? E ao mudar, você tem que se ajustar a esta realidade. Se conseguir pensar vanguardeiramente, olhando para frente, está sempre conquistando e avançando e ajudando a pensar melhor para frente. Né? No caso da linha política, é uma linha de consistência de pensamento. Ou você tem uma visão humanista ou não tem. Nós temos uma visão humanista. Né? Ou você tem uma visão de ver algo na política da forma mais plural, mais diversa possível, ou não tem. Então, o nosso caminho é o humanismo, o nosso caminho é a pluralidade, o nosso caminho é a diversidade, porque através dela as pessoas podem discordar de você, devem discordar de você, porque esse é o processo democrático. É o processo democrático, porque quando você imaginar que o teu pensamento deve se impor, isso é perigoso. Muito perigoso. Muito em perigoso. Qualquer área, né? Qualquer área, qualquer área. Dentro especialmente na também. política, porque atinge a todos. Né? Dentro da família também, ao contexto, né? Vamos ouvir, vamos entender o que está acontecendo, né? Mas, olha, nós temos, assim, esse tempo para nós é muito precioso, né? Tê-lo e estar participando. Estamos aqui num espaço muito bem preparado, que nos foi cedido, né? Para estarmos nessa entrevista. Eu gostaria, para não tomar tanto o seu tempo, porque sei também da sua agenda, hoje, nesse momento, esse programa vai passar na semana que vem. O que o senhor deixa, assim, dessa fala que vem entrar no coração do nosso moroense, dessa mulher, desse homem, dessa família que está nos assistindo? Olha, primeiro é preciso dizer claramente, né? Aliás, nós estamos aqui no escritório do deputado Douglas Fabrício, né? Obrigada. Que hoje é secretário de Esporte e Turismo, e ele cedeu o espaço à pastora Jurema, e ele tem sido um companheiro muito ativo, muito competente, que nos orgulha. Tem trabalhado bastante. Nos orgulha muito. Né? Bom, o que eu posso dizer para Campo Mourão e dizer para a região é que nós estamos vivendo um momento crítico, né? Um momento grave da história do Brasil. Estamos superando isto. Temos agora até o dia 10, 12 de maio, que tomaram a decisão pelo afastamento da Presidente da República.
E isto vai acontecer. Vai acontecer. Afastada a presidente da República, que é o símbolo, é o cerne da crise, imediatamente teremos um novo governo. E esse novo governo vai ajudar a pensar de forma diferente o que vem acontecendo até agora. Então você separa até ali, dali para frente você vai pensar e agir de forma diferente. E aqui em Camorão não será diferente, porque nós teremos uma eleição municipal. A eleição municipal renova os ânimos, os espíritos, você faz com que isso traga uma presença diferente, e essa presença diferente é para retomar o processo de crescimento, desenvolvimento, seriedade no comando da coisa pública, zelo pelo dinheiro público, a correta aplicação. Então, quando você vê uma cidade cada vez mais nas páginas policiais, entristece qualquer pessoa. Entristece quem representa, entristece quem mora, quem trabalha, quem produz. Então nós temos certeza que neste ano Campo Mourão fará novamente vibrar o processo de mudança total que aconteceu em 92. Nós estamos nessa grande expectativa. Quero agradecer muito esse momento, quero agradecer por ter nos recebido, por ter nos atendido, e que quando houver sempre um espaço na sua agenda a ouvir em Campo Mourão, lembre-se dos amigos da cidade e que nós possamos ter pelo menos meia hora, 40 minutos para focarmos esse instante tão precioso que chega até a casa dessa pessoa que tem nos acompanhado no programa. Muito obrigada, sucesso, muito sucesso, que a presença de Deus esteja na sua vida lhe abençoando, na sua entrada, na sua saída, na sua ida e no seu retorno, sempre. É o Salmo 121, que o Senhor Deus guarde a sua vida, sempre, na sua entrada e na sua saída, seja de onde for. Amém. Nós queremos agradecer, muito obrigada a todos que estão participando, compartilhando conosco desse programa. Esse foi um momento muito especial para nós, pode ter certeza. A cidade é nossa, o Estado é nosso, o país é nosso, de todos nós. Como foi uma fala do ex-presidente Fernando Henrique, quando ele disse, agora no domingo, na segunda-feira, eu ouvi essa fala dele. Eu fiquei muito feliz, dizia ele, porque as ruas ficaram tranquilas. Não houve quebra-quebra, não houve brigas. Quem ganhou, ganhou, celebrou. Quem perdeu, foi embora, tranquilamente. E isso foi muito bonito, palavras dele. E dizia, então, isto é democracia, o exercício da democracia. E fechou com uma forma assim muito especial, dizendo, o Brasil é de todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que a gente passa todo dia, que a gente se encontra